A gente vai começar. A Isla pode começar a gravar. Wajen yuji nujan san, pema geza dompola, yatsen chogi nyodrunye, pema junne jezundra, kodu kadro mampeko, jiji jezu dadruji, jinji laji jezuzo, guru pema sidi wajen yuji nujan san, pema geza dompola, yatsen chogi nyodrunye, pema junne jezundra, kodu kadro mampeko, jiji jezu dadruji, Injila de Jesus, o Guru Pema Siddhi Ojen Yuji no Jansam Pema Geza Dompola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Jesundra Kodu Kadro Mampeko Jiji Jesu Dadruji Injila de Jesus, o Guru Pema Siddhi Sanje Chodam Tochi Chonam La Penju Bahdu Dani Chapsuchi Daiji Jinzo Jinpe Sonanchi Rola Benje Zanje Drupasho Sanje Chodan Tsuchi Chonan La Danju Bahdu Dani Chapsuchi Daiji Jinzo Jinpe Sonanchi Rola Benje Zanje Drupasho Sanje Chodan Tsuchi Chonan La Danju Bardu Dani Chapsuchi Daiji Jinzo Jinpe Sonanchi Rola Benje Zanje Drupa Show. Então, boa noite. A gente segue com o estudo da motivação longa. A gente vai ler o texto agora. Share screen. Vocês estão vendo o texto aí comigo? Então, eu vou começar um parágrafo, aí depois outra pessoa segue, tá? A gente lê junto. Era uma vez uma pessoa que acreditou no nome que os seus pais lhe deram. Por onde ele ia, ele levava o seu nome. Às vezes, as pessoas precisavam de um pedaço de terra, mas ele só tinha o seu nome. Às vezes, as pessoas precisavam de um pouco de calor, mas ele só tinha o seu nome. Ele se queixava que as coisas ao seu redor aconteciam muito rápido e que ninguém nunca queria estar com ele. A vida não é justa, pensava com frequência e morreu assim. Vou botar aqui uma crase, né, nesse às vezes. Então, vejam, eu vou fazer hoje uma coisa mais interativa com vocês para a gente tentar deixar essas coisas bem claras, sabe? Por exemplo, dá para entender o nome como a bolha inicial que a gente recebe de pai e mãe e que a gente termina colocando nossa energia a partir desse referencial? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, consigo perceber que essa bolha, esse nome, só surge porque tenho em mim energia criativa, abertura, de forma que sobre esse prisma, sobre essas influências, eu crio esse personagem, eu acredite nesse personagem? Dá para entender isso? Eu preciso ouvir vocês agora. Márcia. Dá para entender, Márcia? Sim, acho que sim. Na verdade, eu voei um pouquinho enquanto estava falando, confesso. Mas estava falando o nome, né? Eu estou perguntando se dá para entender o nome como a bolha inicial, onde a gente aprende com mãe e pai os referenciais específicos da cultura, da família, né? Sobre esse prisma.
Como a Sim, o gente nome. já viu... Oi? Não, quer dizer, o nome seria então uma grande bolha, né? Isso. Só que às vezes as pessoas dizem, não, eu estou preso no nome, não sei o quê. Ok, mas por trás do nome há energia criativa, há energia de abertura, que cria, que permite que o nome surja sobre esses referenciais. Então, não há necessariamente a maldição. Há por trás da maldição a abertura, a Sim, criatividade. Essa é a nossa condição natural. Dá para entender isso? sim. Ok. A Isla, dá para entender isso, Isla? Sim. Agora me parece Agora me parece uma coisa meio fatalista. Então, assim, Quase uma condenação. tem duas Islas. Como é, Isla? Oi. Oi. Como assim, fatalista? Não, é no sentido de que tá terrível aqui pra mim. A carreira. Tô Tô ouvindo ouvindo Escreve. muito eco. Tu pode escrever? o celular. Melhorou? Oi? Melhorou? Então, não, João, dá para entender sim, mas tudo bem que quando eu renasço, as minhas ligações kármicas, elas pré-existiam, né? Sim. Mas ainda assim, parece sei lá, olhando da perspectiva da criança, parece que ela meio que foi condenada a estar num personagem. Ela não foi condenada. Ela, se a gente quiser usar essa visão kármica de outras vidas, a construção dela criou isso. Embora tu vê que eu evito isso, né? É, Eu evito ir por aí, porque a gente tem todas as condições nessa vida. A condição aberta e criativa da criança, ela evidencia essa vida. É a natureza de Buda. É a nossa natureza potente. Eu não posso dizer que essa natureza nos abandonou em nenhum momento. uhum, O que eu posso dizer é que esse ser aberto e criativo, ele se moldou, criou um personagem, um referencial. Não são todas as formas de agência, não são todas as formas de compreensão desse corpo, o nome. Existem outras formas. certo. E esse ser livre e criativo, ele pode ter aspirado nascer com essas dificuldades também, né? Nascer africano com... Se ele é um Buda, sim. Se ele reconhece que é um Buda, ele pode ter escolhido. Uhum. Se ele não reconhece, não, porque o que caracteriza o Resultado Sansara é a vidya, do karma, né? esquecimento. Então você não reconhece a sua natureza. Como a gente não reconhece a nossa natureza, a gente passa a procurar referenciais externos, processos outros, energia de outros, né? Dá para entender isso? Dá. Foi muito difícil entender isso, eu confesso. Demorei bastante tempo. Mas, É, mas eu tô entendendo que a conexão ela não acaba, né? Tipo, isso. minha mãe morre ou eu morro, a nossa conexão continua. Eu entendo que existe uma necessidade de continuar a prática, inclusive com os entes que eu tinha problemas ou tinha um grau de Uhum. dificuldade muito forte. Porque a conexão continua, né? Uhum. E vale para o nascimento também, né? Não só para a morte também. Vale para tudo. É. Vale para tudo. Por isso que você tem todas as condições nessa vida, nesse momento. Então, inicialmente a gente faz essa crítica ao nome, a gente faz essa crítica à percepção usual, depois a gente vai ter que agradecer esse nome, agradecer essa família. Porque foi através dela que a gente conseguiu chegar no Dharma.
das ausências e das presenças Acho que elas que nos possibilitaram. voltando ao tema mapa astral da Jéssica, é a família, assim, meu karma base, eu considero. É, é isso mesmo. Mas isso é porque o fato da família ter alguma questão faz como se por orgulho eu não quisesse ter aquela questão. Porque eu posso ser amigo de pessoas com questões muito parecidas com a minha família. Eu posso ter uma compreensão maravilhosa dos meus amigos, pessoas muito difíceis às vezes. Mas quando é minha mãe, meu pai, bate no nosso orgulho. É a pistola congelante, né? É, Eu encontro tipo, eles, esse personagem, e não permito é, demonstrem talento para outros personagens, né? Para atuarem. revela o nosso orgulho, né? Eu não queria que minha mãe fosse assim, que meu pai fosse assim. Porque se ele for, pode ser que eu seja também, né? Agora, a gente consegue tolerar isso em amigos, com pessoas insuportáveis. A gente consegue. Isso é engraçado. Yuri, Yuri de Lira. Daqui a pouco, Marcinho, deixa eu seguir aqui. Depois eu volto. Yuri, como é que tá dando para entender? Não, tá sim, tá sim. Tá dando para entender demais. A gente se congela, realmente. E a gente congela as visões, né, de pai, de mãe, e a gente quer que eles se repitam esse personagem, e fica difícil quando eles não fazem. E Isso. é isso, né? Isso. Bate nos nossos pontos. Mas Essa tá dando para entender. Oi? Essa questão do nome que a gente congela também como um personagem específico, dá para entender também? Dá para entender que a questão principal é entender que a gente não é esse nome, porque é esse nome que é o sofrimento. Isso. Fica preso a ele, tá? Aham. Esse nome tem o seu papel. Uhum. E a forma como a gente anda no mundo, né? Ele é importante também. Aham. Valeu. João, Guga. Guga, e aí? Beleza. Joãozinho, vai só. Eu entendo bem essa questão do aprisionamento dos personagens, né? Ao personagem. Mas Sim. eu não associo muito a questão do nome, sabe? Uhum. Hoje eu entendo que independe do nome, assim. Essas prisões dos personagens que eu tenho, elas independem do nome, pelo menos na minha compreensão, sabe? Uhum. E isso foi muito interessante recentemente, porque eu fiquei no debate com a minha esposa para a gente definir o nome da nossa filha, né? E eu sempre pensei nisso, assim, nessa questão de aprisionar a partir de um nome e tal, mas eu vejo isso muito menor do que a questão dos personagens que surgem, né? Que a gente vai sendo aprisionado por esses personagens, não necessariamente que tem o nome, né? Que seja o nome da gente. Uhum. Mas quando a gente fala esse nome, a gente está falando do mundo emocional primeiro, sabe? Certo. A bolha primeira. Tá. O Gustavo é um nome masculino. Claro que podia ser Paulo, podia ser Cláudio, o teu nome. Mas assim, o fato é que na tua família havia uma expectativa sobre o que é ser homem para o teu pai, havia uma expectativa sobre o que é ser homem para tua mãe, certo? Havia uma comunicação emocional, uma forma de entender a vida dos teus pais que te influenciou. E eles estabeleceram um canal com esse ser, com esse fenômeno que surgiu. Esse canal, essa forma como eles tentavam chegar nesse ser, era repetindo um nome. De certa forma, tu teve que acreditar nesse personagem. A tua natureza criativa e aberta teve que se relacionar com o Gustavo, criando um Gustavo, criando um personagem. Dá para entender melhor assim? Tá, dá sim. Certo, é isso mesmo. Então não é propriamente o nome, sabe? O que eu acho interessante, mas é exatamente o que você falou. É como se fosse uma chancela da identidade, o nome. Um carimbo.
Dá para entender assim? Dá, João, melhor. Entendendo que não literalmente, né? Não literalmente. Isso. Ah, Mas é uma questão extremamente psíquica, subjetiva. tá. Mas essa natureza criativa e aberta, ela foi cuidada por pessoas que se repetiam de uma determinada forma. Ela repetidas vezes foi cuidada dessa forma e ela criou uma forma de sentir e ser. Certo. Aí Mas essa forma, eu consigo associar esses personagens meus, né, aos personagens dos meus pais e aos que, de algum modo, eles também colocaram em mim, né? isso. Isso aí eu consigo. Hoje eu consigo. Tenho clareza, tenho lucidez disso aí. Isso. Aí o que a gente vai trabalhar depois, aqui ainda nessa prática, é de ser capaz de soltar o personagem e pensar com outros referenciais. Por exemplo, amor. Por exemplo, compaixão. Por exemplo, fogo. Por exemplo, água. Por exemplo, terra. Por exemplo, alegria. Ok? Joia? Eu vou deslocar a minha capacidade a partir de uma crítica ao mundo inicial. Por quê? Porque o mundo inicial de meus pais, basicamente, se deu a partir da busca por felicidade externa. Então, o Gustavo, como o João, como Márcia, eles aprenderam a existir a partir de uma busca externa de felicidade. Dá para entender isso? Dá. Mas vejam, aí, assim, o desafio que a gente está vivendo, né, de a gente se conhecer, de a gente se autodescobrir nesse processo todo, aí vem esse momento que eu tenho compartilhado contigo, um momento delicado de me tornar pai, né? Então, Uhum. tirando essa questão literal de colocar nome, são os personagens que a gente vai colocar nela, que agora eu tenho que ter uma atenção e dar luz a isso, né? Para perceber Isso. que eu vou lidar com essa educação com ela. Isso não só da forma direta, mas no teu próprio movimento, porque ela vai copiar os teus movimentos. Ela vai copiar a forma como a tua performance. Dá para entender? Guga? You are here. Tem pergunta da Jéssica no chat. Qual foi a pergunta dela? Você quer que eu leia isso? Sério? Peraí. João, não entendo uma coisa. Se meu primeiro referencial é o nome dado pela minha família, que outro referencial torna difícil entender essa família? Seriam karmas passados? Não, é simplesmente pelo fato de que os nomes, as famílias se projetam numa busca externa. Então, eu estou o tempo todo procurando para fora. Muitas vezes eu tô procurando com visão para fora e com visão idealizada do que é pai, do que é mãe. Então, eu não tenho como entender. Eu não aprendi dentro da família o que é compaixão, o que é amor. Eu não aprendi a olhar para eles com compaixão. Eu aprendi para olhar para eles como um vampiro, como um ser apegado, como um ser carente. Sem dúvidas. Quem mais? Márcia queria falar? Deixa eu te Oi. Pode falar. Bom, é que alguns desses referenciais, assim, estão tão enraizados, né? Porque, às vezes, assim, eles são construídos na primeira infância. A psicanálise vai muito nisso, né? Assim, pensando desse outro modo, assim, de olhar para isso.
Então, outro dia eu até falei com você, né? Outro dia me bateu uma sensação assim, caramba, será que alguns padrões, esses que estão lá muito na raiz, né, de como eu me vejo, será que eu, com esta vida, me libertar? Enfim, eu te falei isso, né? Uhum. Me veio essa questão porque realmente é muito denso, né? Alguns padrões muito Uhum. enraizados, né? Isso tem duas respostas para isso. A primeira é possível transformar todas as sementes kármicas, porque elas foram construídas. A segunda, eu não preciso necessariamente seguir o meu personagem. Eu posso criar outros referenciais. Uma pessoa que sabe falar português, mas também sabe falar inglês. Uma ampliação, né? Eu acho. Você até, assim, você reconhece, tem isso, mas você se amplia, né? Amplia o teu modo de estar no mundo. É outro você, né? É isso, é outro você. Você não usa essa energia unicamente como o personagem, o nome, como um único referencial para falar eu. Você pode buscar outras formas de agenciamento, outras formas de sentir. Sim. Mesmo que surja ainda aquele padrão, você pode não, que eu acho que é todo o exercício mesmo da prática, é não dar voz a ele e agir de outro modo, assim. Acho que é isso, né? Seria isso, mais ou menos. Seria isso. Seria isso. Mas seria de você também ser capaz de largar o eu e dizer, eu vou agora olhar sobre outra questão minha vida, sobre a questão dos 5 elementos, sobre a questão da água, sobre a questão da terra. Dá para entender? Sim, dá. A gente vai falar mais sobre isso. Kika, Patrícia, tá dando para Quitéria. entender? Ô, João, eu tenho uma pergunta, assim. Quitéria, né? Vamos? É, Oi, Ana. Quitéria. É porque, assim, eu fiquei meio triste esses dias, principalmente porque quando você vai se dando conta, né, tomando consciência dos padrões. E aí eu fiquei meio triste, porque, assim, eu tenho uns padrões, assim, bem fortes, que me atrapalham muito, e eu tô tomando consciência agora. E Uhum. eu percebo esses padrões já presentes na vida dos meus dois filhos. Eu tenho um filho de 19 e um de 20. E eu estou vendo eles assim, se enrolando para viver, para caminhar com esses padrões que já receberam de mim também, entendeu? Aí tá, o que é que eu estou assim, um desafio para mim, né? Como eu estou tomando consciência disso agora, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, como eu estou tomando consciência disso agora, eu já estou tentando colocar na minha vida. Mas como ajudá-los se eles não têm essa consciência? E eu percebo claramente também na vida deles esses padrões. Entende? Sim. Ó, uma boa prática para isso, metabhavana, né? É tu fazer muita prática de amor para eles, porque o amor tem um poder transformador muito grande. E o outro ponto é assim, tu ainda é um referencial para eles. Então, quanto mais tu se dedicar à tua prática, mais tu vai ter condição de criar um novo movimento nessa história. Se tu cria um novo movimento, as tuas ligações com eles modificam o processo. Sei. Dá para entender? Estou Agora, entendendo. se tu fica triste, assim, sabe, transforma. Transforma. Não dá para ficar triste mais, sabe? E assim, porque também já passou. Eu não Já posso. passou. Tu fez o que tu podia. É, Então agora tu já sabe o que tu tem que fazer, sabe? Se dedica ao teu processo. Isso vai afetá-los, eu sei. tá? Tá, entendi. Paulinha, Obrigada. obrigado. Obrigada.
Tá dando para entender? Tá. Cadê Paulo? Tá aqui. Eu? Sim. Ah, tá, achei que era. Então, tá assim, eu fiquei viajando na hora que o Guga falou, né, que eu sei de uma tradição, assim, de tribos indígenas que antes de darem o nome, a mulher quando tá grávida, ela vai, assim, se recolhe bem longe, assim, distante numa árvore, que ela sente que é um local de poder para ela, e ela fica lá meditando um tempo até ter um sonho, e nesse sonho ela ouvir a canção da criança, né, quase como se fosse, assim, o nome, né, e Uhum. também o nome, eu acho que também o nome. E Uhum. aí, e aí assim, me ocorreu isso, assim, que a pessoa tenta encontrar um nome que vem de um outro referencial, né, que é de uma força, assim, que é da natureza, né, não é, porque eu fico pensando, até meus amigos, assim, quando estão escolhendo o nome, eles ficam pensando em vários referenciais para dar aquele nome, né, e aí já começa por aí, né, Uhum. aí a gente já começa a Exatamente. natureza, né. Se a gente segue um ciclo mais natural, a gente vê que o nome pode ser um processo, um ciclo da natureza, né? Aham. Como nas comunidades indígenas. No nosso caso, os nossos nomes dizem respeito a visões de orgulho, né? Basicamente. Eu acho tal nome Aham. bonito. Até para querer ter um filho, né? Muitas vezes, acho que quase a maioria das vezes é pensado com muita base nisso, né? Assim, não só orgulho, mas carência, né? Às vezes sim, às vezes sim. Mas aí você se descobre isso, tem que mandar muito amor e transformar. Aí me veio isso, assim, da importância da meta bávana, né? É, é significar, né? Aham. Às vezes nós mesmos somos filhos de pessoas que não estavam muito preparadas, né? Isso, com Então a certeza. gente deu uma ressignificada, assim. Eles também fizeram muito esforço grande Uhum. para no meio de tudo nos amar, oferecer carinho ou o que quer que a gente precisasse, do jeito que eles podiam. Tem também, né? Uhum. Obrigada. Aí, então, tá dando para entender, Ayrton? Ayrton? Acho que o Ayrton não tá. Está pior que prova. Aí então avisou no chat que ele não está conseguindo ser escutado, mas ele está aqui. Ah, tá bom. Ayrton, se tu puder dar o teu feedback, escreve aí no chat. Tá bom? Agora vocês estão me escutando? Agora estamos. E o liquidificador também. Pronto, tô entendendo, sim. Tá tudo tranquilo? Sim, tô acompanhando. Tá bom. Valeu. Qualquer coisa tu avisa. Dudu, tá dando para entender? Dudu? Tá sim, ele avisou no chat. Meu Ah, microfone avisou. não pega, ele Ah, disse. tá Ah, bom. acho que eles não estão conseguindo falar no O microfone. microfone, né? Tá Tá aberto o bom. microfone dele, inclusive, mas ele não. Entendi. Não dá. Quem é Del PC? É Iquinha, e aí? Tá dando para entender? Eu tô acompanhando, mas tá ok. Tá ok? Tá ok. Tá Eu bom. esqueci de trocar o nome. João, eu lembrei de uma fala do JIT. Ele lembra que, tipo, mesmo quando os personagens estão dando certo, se a gente está preso no personagem, a alegria ainda é muito pequena, né? É, Tipo, mesmo quando o personagem dá certo, a gente pode ter essa motivação de ampliar essa alegria, assim. A minha vida não é, precisa ser minha vida, né? é. Minha vida tá muito chatinha num domingo aqui em casa, mas, tipo, pode ser muito mais ampla que isso, assim, né? Tipo, minha vida pode incluir a vida de todos os seres. Isso, eu posso buscar um referencial que é maior do que eu, né? Aham, isso é muito Isso, bonito. isso é a visão do Bodhisattva, né? Ele passa a incluir os outros seres, os outros nomes, a forma como os outros sentem. Ele sai de si. Uhum. Valeu, Camilo. Quem mais?
Nossa, aqui. Cecília, tá aqui. Tá dando pra entender isso aqui? Acabei de chegar. Ah, acabou de chegar. Cecília, sempre causando alguma coisa. Napoleão! Napoleão e seus 6 soldados. Tá dando pra entender, Napoleão? Garanta o seu Sky HD 100% digital e ainda 12 parcelas de 12 reais. Napoleão tá ouvindo o quê? Faustão? Tu tá isso aí, Napoleão? Ele tá no chat. Ah, sim. Tu tá dando pra entender? Escreve aí no chat. Ou fala. A gente tá te ouvindo. Ele tinha Tá bom. tarde, na verdade ele estava jantando. Entendi. Tá bom. Sandra, quer falar? Tem uma pergunta da Tati lá no chat, João. Ah, pode fazer. Por favor. Oi, João, eu tenho uma pergunta. Como faço para ajudar uma criança que não é minha filha? E no caso, eu não tenho tanta influência. Eu acho que metabavana mesmo. E sempre que estiver perto dela, trazer ela para uma forma de olhar a vida maior do que ela está vendo, né? Metabavana é uma prática muito poderosa. Muito poderosa. Então tá, eu vou parar com essa coisa de escolinha e vou continuar o texto. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre a compreensão do texto, é só dizer. Tá? Agora quem é que eu deixei aqui aberto? Deixa eu ver. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Chat. Era uma vez uma pessoa que acreditou no nome que seus pais lhe deram. Por onde ele ia, levava o seu nome. Às vezes as pessoas precisavam de um pedaço de terra, mas ele só tinha o seu nome. Às vezes as pessoas precisavam de um pouco de calor, mas ele só tinha o seu nome. Ele se queixava que as coisas ao seu redor aconteciam muito rápido e de que ninguém nunca queria estar com ele. A vida não é justa, pensava com frequência e morreu assim. Então eu quero que a gente perceba essa energia criativa e aberta que busca uma vinculação ao mundo no qual ela surge, no qual ela vê, o mundo que ela vê. Então ela tenta se vincular ao máximo a esse mundo. Ela recebe apoio e nutrição e cria um modo próprio de ser a partir dessa referencial de mundo, desse referencial de mundo. Então a gente essa é a formação da identidade. A identidade se forma assim, né? O que a gente chama de eu, usualmente, esse dispositivo que a gente usa para se relacionar, ele vem de um processo limitado. Ele vem de um referencial extremamente limitado, no qual a gente idealiza um processo, cria, mimetiza processos de comparação, mimetiza processos de carência, de autossabotamento, de raiva, mimetiza processos de entorpecimento, de vício, mimetiza apego, posse, ok? Por isso, porque você olha o mundo, energia criativa e aberta, e você copia esse processo. Você copia o processo ao qual você é várias vezes submetido. É assim que a gente cria o eu. Ele é criado. Ele é uma construção. Tá? Ele é um processo referencializado. Ele não é dado. Ele não é natural. Ele foi construído. Então a gente segue a leitura. Quem pode ler? Jéssica, pode ler? Oi, João, posso?
Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Segundo parágrafo. Quanto mais nos fixamos, mais perdemos de ver a multiplicidade da vida. O que chamamos de impermanência nada mais é do que a própria liberdade das coisas. As coisas sempre foram livres, nunca foram fixas. A natureza toda é livre e comunicativa. Vento, fogo, terra, água estão todo o tempo se misturando numa dança muito bonita e mágica. Mas nós, pela força do personagem que fomos criados, não percebemos assim. Acreditamos na primeira permanência, a bolha que pai e mãe mundo nos deram, e seguimos oferecendo apenas elas para as pessoas. Às vezes, gostaríamos de impor nosso jeito ou que o mundo nos tratasse bem. Que incrível perceber que o mundo funciona de uma maneira que não é a que nós, nossos personagens enraizados, achamos que ele deveria funcionar. Ok. Às vezes... Aí vejam só. Obrigado, Gê. Por que o Sansara é limitado? Porque ele não dá conta da diversidade da experiência. A identidade que foi construída, ela, além de ser intensa, essa identidade, ela estruturou um processo de busca externa. Estruturou um processo de busca externa. Então, é diante disso que a gente está lidando. Um personagem que está o tempo todo se projetando de maneira externa e acreditando possuída, um fenômeno possuído. É diante disso que a gente está diante. Diante disso que a gente está diante. Eu estou lidando com ocupação mental. Eu estou pegando um fenômeno mágico, poderoso, um pedaço do universo, água, fogo, terra e ar dançando, e estou usando ele a partir de uma caixa, de um referencial limitado. Limitado na própria forma como sente, na própria forma como olha. Isso é importante a gente entender. Certo? Então, quando se diz que a gente perde a liberdade de base, isso é o Sansara. Eu estou viciado a uma forma de sentir, porque eu não tenho consciência, eu estou vivenciando o processo dos outros, a energia dos outros, a criatividade dos outros, e eu não estou vivenciando o meu processo. A forma como eu desejo olhar. Só que esse eu desejo olhar é a nossa natureza criativa e potente. Não há como você, a partir de um olhar profundo sobre você mesma, sobre você mesmo, você escolher o erro. Porque ao olhar para você com profundidade, você encontra uma fonte inesgotável. E que você não encontra o filtro emocional. Você encontra energia potente. Então, por mais sutil que o eu possa surgir, e por mais que a gente tome escolhas baseadas nesse eu, enquanto houver sofrimento nas suas escolhas, ou enquanto você estiver se prendendo, você vai estar sofrendo. Quanto mais você relaxa e solta o personagem e percebe a possibilidade de você ser uma dança aberta, criativa, mais a felicidade pode surgir. Ok? Então, ao mesmo tempo, nesse parágrafo tem uma coisa interessante, que é da gente entender que um processo outro de identificação podia fazer com que eu entendesse que água é minha parenta, terra é minha parenta, fogo é meu parente, ar é meu parente, brilho, criatividade é meu parente. Eu buscar outras formas de filiação, outras formas de vinculação.
Em vez de eu usar o referencial de João, a identidade de João, eu poderia gerar identificações a partir da água, a energia de doação da água, a energia de doação do fogo, a energia de doação do ar, a energia de doação da terra. Na meditação, é exatamente isso que a gente vai fazer. É esse o processo que a gente vai fazer. É quando eu busco um reconhecimento outro, uma ancestralidade outra, que não passa pela bolha do karma que eu aprendi de mãe e pai. Não passa pelo vício de procurar fora, seja ele qual for, seja em qual parte da roda da vida eu esteja. Não passa por isso. Passa pela minha potência, pela minha capacidade de doação, criatividade, etc. Vamos lá. Quem pode continuar? Eu posso, João, onde é que tá? Tá aí. Às vezes. Aqui, né? Às vezes gostaríamos. Isso. Às vezes gostaríamos de impor nosso jeito ou que o mundo nos tratasse bem. Que incrível perceber que o mundo funciona de uma maneira que não é a que nós, nossos personagens enraizados, achamos que ele deveria funcionar. Às vezes seguramos tanto uma emoção, um esquema, uma forma de olhar, que levamos ela a vida toda. A vida dançando e a gente sofrendo proporcionalmente ao nosso apego àquilo que foi aprendido. Ok. Vejam só, o que está dizendo aí, basicamente? Né? A partir da visão do Lama, a gente está impondo. Qual é o processo de sofrimento? Eu estou impondo um personagem que eu aprendi, uma forma de sentir específica sobre o mundo. Ora, o mundo é livre do meu personagem. O mundo tem outros referenciais. O mundo tem outras formas. Né? O mundo é totalmente livre de mim. Aí a gente está querendo impor a nossa vontade e o mundo diz não. Ó, que chato. Que mundo perverso. Gente, agora imagina que tu usa outro referencial. Tu usa o referencial da compaixão. Todos os seres querem a felicidade. Todos os seres querem se livrar do sofrimento. Se a gente usa o referencial da compaixão, a gente tem outra forma, muito mais hábil. Se a gente usa o referencial do amor, da doação, do oferecimento, muito mais hábil. Agora, se eu vou para João, o mundo de João, o jeito de João, energia de João, forma de olhar de João, limitado, estreito. Então, isso que a gente chama de impermanência, na real, é a permanência, é a própria existência do personagem, ela é impermanente. A condição não é que a impermanência existe. Na verdade, você está tentando ver algo que não existe. Não existe permanência. Só que como você foi congelado de um jeito, você insiste em olhar de maneira congelada para a realidade. Sua ideia sobre o que as pessoas são, o que o mundo é, como eu sou. Mas não é assim. O mundo é livre de você. O mundo é livre de você. O mundo tem milhares de referenciais. Agora, em todos esses referenciais, a compaixão faz sentido. A compaixão consegue ajudar. O amor consegue ajudar. Ok? Então, vamos lá. Quem pode continuar agora? Posso, João? Por favor. Onde parou mesmo? Tu tá aí na parte... A vida dançando e a gente sofrendo.
avançando e a gente sofrendo proporcionalmente ao nosso aquilo que foi aprendido. Essa dança livre da vida, como um grande rabo de peixe balançando, nós chamamos de impermanência, se estivermos presos. Em outras palavras, sempre que você achar que está vendo a impermanência, você está preso em alguma coisa. Você não deveria vê-la, você deveria ver a liberdade dançarina. Nunca houve permanência, nem impermanência. Apenas para aprender a dançar. Então, gente, os nomes, eles não sabem dançar, porque eles usam referenciais congelados. Eles usam referenciais congelados, congelantes, e uma busca externa por felicidade. Porque eles são fruto de um congelamento. A gente aprendeu a se congelar. A partir da própria forma que a gente aprendeu que essa energia criativa limitada tinha que se prender a um personagem. Então, a gente devolve para os seres o congelamento. Então, não é só um congelamento, como também é uma busca externa por felicidade. Uma incompreensão de que você tem qualidades, de que você tem amor, de que você é amor, de que você é compaixão, de que você é elementos dançando, água, terra, fogo e ar. Aí o que a gente vai fazer? Reaprender a dançar, reaprender a buscar um novo referencial, novos referenciais para olhar a vida, para ver o fluxo. Nesse pensamento, a partir do Lama, a gente entende, impermanência é fluxo. Não há outra coisa a não ser um fluxo. Eu sou um fluxo, eu não sou um ser acabado. O personagem ele pode ter um determinado referencial. Eu posso buscar outros referenciais, posso buscar novas agências, novas formas de sentir. Ok? Então, a meditação nesse caso, a gente perceber, impermanência é fluxo. Eu não sou acabado, não há um destino para mim. Não há um destino para os outros ao meu redor. Tudo está em criação. Esse é o grande ponto da gente entender isso. Ok? Então, a gente vai ter duas perguntas aqui que eu vou pedir para vocês fazerem. Quem pode fazer? Outra pessoa. Esse padrão me ajuda a dançar com a vida ou me prende ainda mais a um personagem fixo? Se eu morresse agora, eu gostaria de morrer agarrado a esse padrão, sentir seu gosto na boca sem conseguir soltá-lo? Muito bom, Ayrton. Então, vejam, lembra que a gente está fazendo essa prática da motivação longa para purificar os padrões. Então, eu pego o padrão e eu olho para ele. Esse padrão, a gente já viu. Será que eu estou preso? Será que eu estou repetindo o padrão da minha família? Né? Será que se eu me mantiver assim, minha família vai olhar para isso como um referencial positivo ou é mais a mesma prisão de sempre? A gente conversou sobre isso. Será que eu estou sofrendo a partir desse padrão? Será que minha família está sofrendo a partir dessa repetição do padrão na vida dela? Nos processos deles? Eu quero que isso siga assim? Ou eu quero, de fato, admitir que estou num processo construtivo? Estou num processo criativo? Ou eu vou seguir me congelando, achando que eu sou assim mesmo e pronto, e a vida é assim mesmo e pronto, e gerando uma culpa porque eu queria ser de um jeito diferente e não consigo. Uma visão idealizada de mim mesmo. Eu preciso ter uma conversa real sobre a minha experiência. Essa prática é feita para retirar padrões que você está há muito tempo sustentando. Visões de mundo que estão arraigadas. Então, conversando com você de novo, você consegue, mais uma vez, restaurar o processo criativo, restaurar a consciência que está sempre presente. E você está usando a sua própria energia para se prender no padrão. Então, você vai abrindo o coração, você vai olhando para o lado e vai entendendo. Eu não estou aqui para isso.
Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para repetir. Eu estou aqui para me transformar. Eu quero dar um sinal de transformação para essa família, para os seres, para esse mundo. Bastou. Eu já gritei muito. Abaixo isso, fora aquilo, e eu não mudei. Então eu tenho que me transformar para poder que o meu desejo de transformação seja mais potente e efetivo. Para eu sair da ideia de time, de que as pessoas deveriam concordar comigo ou não. E quem não concorda comigo, por favor, vá para o campo de concentração. Eu devia parar com isso. Eu devia dar o meu testemunho a partir da minha performance, do meu corpo, da minha potência. Né? Então, é esse o nosso ponto. Quem pode ler a segunda pergunta? Eu posso. Não leu ainda? Eu posso. Você já leu, Quitéria? Tô brincando. Pode ler. Tô brincando. Por favor. Esse padrão, incorporado na vida das pessoas que amam, as ajuda a fazer diferente? Ou as aprisionam dentro dos personagens fixos, levando inevitavelmente ao sofrimento? Eles conseguem ver a vida dançando, presos nessa história? Você gostaria que eles morressem presos a esses padrões, com o gosto dessa emoção na boca sem conseguir soltar? Essa é uma boa pergunta, né? Muito boa. Quer dizer, você entende que se você não modificar o seu padrão, as pessoas ao seu redor vão seguir com o padrão delas? Você entende isso? Como é que você tem condições de pedir para alguém mudar se você não muda? Ah, mas eu queria que fulano fosse menos carente. E o teu orgulho? E a tua boçalidade? Como é que tu quer que o outro mude, cara? Ele olha para tu, ele vê o padrão. Ele vê o teu movimento. Não tem novidade para ele. Então a gente precisa jogar real no nosso movimento. Quer que o outro mude? Comece o seu processo. Comece o seu processo de cura. Ah, eu não tenho vontade o suficiente. Então, reza pelo outro e deseja o melhor. Agora, se tu quer que o outro mude, se tu quer que o outro saia de um processo de autodepreciação, de um processo de negativização, dá os teus sinais. Não é falar com o outro. É realizar a tua cura, o teu processo. O universo, é uma coisa que eu tenho repetido, né? O universo funciona por homologia. Um corpo chama o outro. Um corpo de uma marreca no céu chama outra marreca. Se a família tem uma base de apego, não tem jeito. Teu filho vai ter outro processo de apego, vai ter outro processo de orgulho, diferente do teu. Mas é um processo. É o dele, né? Então a gente está diante dessa questão. Eu preciso entender isso. Eu preciso saber que eu estou conectado com outro ser. Quando eu mudo meu movimento, eu sinalizo para o outro que é possível mudar. Isso é compaixão. Isso é bodhicitta. Isso é ter o coração aberto de verdade. Abrir o coração. Eu quero mudar por mim, por todos aqui. Por esse mundo. Eu quero olhar para dentro por esse mundo. Onde olhar para fora causa tanta desgraça. Buscar fora causa tanta dor. Então, o nosso processo passa a ser um processo de cura interna, de transformação interna. Você muda, realmente. Seus referenciais mudam quando você entende que a sua performance pode afetar a performance do outro. Você muda completamente. Um dia depois do outro, você cultiva a sua mudança. Você se alegra, cria uma nova fonte de energia ali. Isso é maravilhoso. Ok, antes de fazer a meditação, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente leu? Eu vou repetir o texto rapidamente, tá? Só para a gente... Teve pessoas que chegaram depois. Aprender a dançar esse item. Era uma vez uma pessoa que acreditou no nome que seus pais lhe deram. Por onde ele ia, ele levava o seu nome. Às vezes, as pessoas precisavam de um pedaço de terra, mas ele só tinha o seu nome. Às vezes, as pessoas precisavam de um pouco de calor, mas ele só tinha o seu nome.
Ele se queixava que as coisas ao seu redor aconteciam muito rápido e de que ninguém nunca queria estar com ele. A vida não é justa, pensava com frequência e morreu assim, totalmente preso ao referencial que aprendeu de mãe e pai. É o ciclo perfeito do samsara. Perfeito. Desconfie desse referencial. Busque os referenciais elevados, gente. Busque amor e compaixão. Busque autonomia na energia, a criatividade natural, a abertura natural. Busque isso como uma forma de relação. Essa é a melhor coisa. Não tem como dar errado. Quanto mais nos fixamos, mais perdemos de ver a multiplicidade da vida. O que chamamos de impermanência nada mais é do que a própria liberdade das coisas. As coisas sempre foram livres, nunca foram fixas, nunca. A fixação é uma ilusão. O mundo é livre, totalmente livre e aberto. A natureza toda é livre e comunicativa. Se você relaxar, você entende que você está em comunicação com todos os seres através do elemento ar. Você está comunicando com todos os seres a partir da presença do ar. Então você não está só. É só você relaxar e reconhecer. Você não está só. Se conecte. Conecte com o elemento ar. Você não está só. Vento, fogo, terra, água estão o tempo todo se misturando numa dança muito bonita e mágica. Dança que é você. Você é essa dança. O nome está se apropriando no corpo e acha que o corpo é dono do nome. Ou melhor, o nome é dono do corpo. Falso. Esse corpo é uma experiência mágica. O nome é apenas uma história desse corpo. Você sente coisas que não passam pelo nome. A meditação é um cultivo disso. Mas nós, pela força do personagem que fomos criados, não percebemos assim. Acreditamos na primeira permanência, a bolha que pai e mãe mundo nos deram, e seguimos oferecendo apenas ela para as pessoas. Às vezes, gostaríamos de impor nosso jeito ou de que o mundo nos tratasse bem. Que incrível perceber que o mundo funciona de uma maneira que não é a que nós, nossos personagens enraizados, achamos que ele deveria funcionar. Às vezes, seguramos tanto a emoção, um esquema, uma forma de olhar que levamos ela a vida toda. A vida dançando e a gente sofrendo proporcionalmente ao nosso apego àquilo que foi aprendido. É isso que a gente falou, né? Se a gente está preso a um referencial, você está querendo impor o seu referencial sobre o mundo. O mundo funciona de maneira livre do seu referencial. Aprenda a dançar com o mundo. Aprenda a ser habilidoso, a ser habilidosa. Compaixão, amor, potência são formas interessantes de lidar com o mundo. Essa dança livre da vida, como um grande rabo de peixe balançando, nós chamamos de impermanência. Se estivermos presos, em outras palavras, sempre que você achar que está vendo a impermanência, você está preso a alguma coisa. Você não deveria vê-la, você deveria ver a liberdade dançarina. Nunca houve impermanência, nem impermanência. Apenas um convite para aprender a dançar. Então, esse é o ponto, gente. Esse é o ponto que a gente está. Aprender a dançar. A gente vai fazer 2 perguntinhas agora. Que é, esse padrão me ajuda a dançar com a vida ou me prende ainda mais a um personagem fixo? Se eu morresse agora, gostaria de morrer agarrado a esse padrão, sentindo o seu gosto na boca, sem conseguir soltá-lo? Faça essa pergunta para você. Observe um padrão fixo e perceba, você quer ficar com isso? É isso que você quer para você? Daqui a 5, 10, 20 anos. É isso. Ponto. A outra pergunta. Esse padrão incorporado na vida das pessoas que você ama, as ajuda a fazer diferente? Ou você apenas está sendo testemunha da repetição delas? Ou as aprisionam dentro dos personagens fixos, levando inevitavelmente ao sofrimento? Quando eu não me transformo, eu sou cúmplice desse processo. Eu sou cúmplice. Inevitavelmente.
Eles conseguem ver a vida dançando, presos nessa história? Você gostaria que eles morressem presos a esses padrões com o gosto dessa emoção na boca, sem conseguir soltar? O que é que você quer para eles? O que é que você quer oferecer para as pessoas que você ama, para a sua família? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Se vocês... Alguém tem alguma dúvida antes da gente fazer a meditação? Ninguém. Se ninguém tem dúvida, vamos fazer a meditação. Fechem os olhos. João, eu tenho uma dúvida. Eu não Oi, por estava favor. conseguindo falar, porque eu tô meio sem entendendo ainda como funciona aqui. É em Entendi. relação ao texto, que tem uma parte que fala, as coisas ao redor aconteciam muito rápido. Aí eu queria entender essa ideia. Eu acho que tem a ver com algo que tu falou, que você tá, assim, sempre focado em corresponder a alguma coisa, atingir alguma coisa. Tem algo a ver com isso, de você estar correndo atrás, de Isso. responder às demandas do seu personagem, algo Exatamente. assim. E nunca dá tempo, né? É. É incrível. Você, quando tá na personagem, parece que tem uma escada rolante para frente e você tem que chegar na hora, mas a escada rolante é imensa. E ela vai bem devagarzinho. Assim. Tipo assim, viver o personagem é só correr, correr, correr na vida, né? É Tentando porque ele foi atingir. criado na ânsia, né? Ele foi criado na ânsia, ele foi criado para procurar algo de fora. Então, o personagem, ansiedade, tudo a ver. Tudo a ver. Então, é exatamente isso. É nisso que a gente tá dentro, né? Nisso que a gente tá dentro. Como personagem. A meditação é um momento de treinar outra coisa. Outro referencial. E funciona. E começa a trazer transformação. E o corpo reage de forma diferente. Né? Porque o corpo não pertence ao nome. O corpo pertence ao mistério. O nome pode se possuir o corpo? Pode. Mas a compaixão pode possuir o corpo? Pode. Esse é o ponto. O amor pode possuir o corpo. Tá, joia. Tá bom? Mas você quer falar? Sim, tô pensando aqui, esses padrões sem nome, sabe? Esse é um ponto, né? Porque você precisa reconhecer primeiro, né? Isso, você tem que reconhecer. Tem umas coisas assim que é meio misturado, assim, né? Mas uma boa prática de reconhecimento vai dando isso, sabe? Se você fizer uma boa prática de reconhecimento, de compreensão emocional, bem devagarzinho, você vai entendendo bem que eles surgem, que eles estão ali, e muito olhando a própria vida, sabe? As ansiedades, né? Esses padrões, eles não vêm sem sofrimento. Sim. Eles sempre trabalham com sofrimento porque eles são fixos. A realidade não é fixa. Então, o sofrimento é inevitável. Sim. Às vezes a gente acha que o padrão é nosso, como se aquilo fosse meu, da minha natureza. Não, aquilo foi construído. Você tem como escapar. Se foi construído, tem como escapar. Sim. Esse olhar, assim, quer dizer, para o que traz sofrimento, seria, então, esse lugar, né? Esse é o padrão, assim, né? Quando vem o sofrimento, é porque é um padrão, esse sofrimento, né? Isso, exatamente. Foi construído de maneira artificial. Mais alguém? Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechem os olhos. Fique na postura da meditação. Inspire e expire.
Veja todas as suas pessoas queridas. Sinta que elas estão aqui com você agora, nesse momento. Observe e contemple-as a partir das seguintes indicações. Sinta que elas estão presas no olhar congelante, congelando todos os seres e, ao mesmo tempo, sendo congeladas. Sinta que elas não sabem como sair desse congelamento. Elas estão sempre procurando calor fora, energia fora, felicidade fora. Veja como é sofrido congelar. Como é sofrido também ser congelado, ser rotulado. Veja como as pessoas queridas congeladas não conseguem dançar e sofrem a cada passo no mundo. Passo de fixação, de prisão. Veja como às vezes elas parecem não ser mais nada do que um jogo de repetições e estão perdendo de ver a dança mágica da vida. Veja como parece que elas às vezes são como um peixe numa rede, repetindo o mesmo movimento, sofrendo e se encaminhando para cada vez mais sofrimento. Veja como elas não possuem chance, presas nessa rede, presos nas repetições e nos congelamentos. Reconheça essa condição no seu coração. Sinta realmente essa aflição. Sinta com seu coração. Não dá para fingir que não é assim. Não há solução em viver no mundo a partir desse referencial de busca externa. Se você viu tudo isso, se você entendeu o ciclo onde as pessoas que você ama estão condenadas, caso isso siga assim, responda no fundo do seu coração as perguntas. Você deseja que esse ciclo de congelamento siga desse modo para a vida das pessoas que você ama? Você deseja que elas sigam se congelando e sendo congeladas? Você deseja que elas sigam procurando felicidade fora, energia fora, afeto fora? Você deseja que mesmo pessoas desconhecidas fiquem presas nessa condição? Você gostaria de pôr um fim ao ciclo de congelamento das pessoas que você ama? Responda com seu coração. Se você pudesse, você faria diferente o seu movimento para que elas pudessem ter um novo referencial? Você gostaria que as pessoas que você ama se esquentassem, buscassem felicidade dentro e parassem de sofrer? Você gostaria que isso acontecesse? Responda no seu coração.
Se sim, faça a afirmação do fundo do coração. Eu queria que eu e você estivéssemos livres desse padrão, livres de procurar felicidade fora, porque nós somos livres e criativos. Há criatividade em nós, há potência em nós. Diga do fundo do seu coração: eu gostaria que as minhas pessoas queridas estivessem livres, capazes de esquentar o próprio coração, de oferecer amor, felicidade para todos os seres. Sinta isso, sinta esse desejo. Nesse momento, sinta realmente isso acontecendo. Sinta as pessoas que você ama realmente se liberando do sofrimento. Os olhos se abrindo junto com você, como se você cortasse a rede que prendia o peixe. O peixe passa a fluir no oceano. Sinta a felicidade e fluidez do peixe dentro do oceano. Sinta as pessoas que você ama sorrindo, coração cheio, cheio de amor, agradecendo a partir de um novo referencial de vida. Junto com você, elas não congelam mais, elas não se congelam, nem acreditam no congelamento dos outros. Elas possuem a própria chama. Você sorri junto com elas. Sinta isso. Sinta que você sorri junto com elas, sentindo a chama interna, a felicidade a partir do seu mundo, da sua forma de ver criativa e potente. E não mais na dependência, não mais no congelamento, mas vendo a liberdade, o fluxo. Reconheça isso. Deixe essa energia de liberação percorrer todo o seu corpo e mente. Sinta o corpo esquentar. Sinta a liberação e alegria. Sinta essa imagem nova na sua vida. Esse é o seu caminho. É isso que você deve fazer da sua vida. Sinta que as pessoas que você ama agradecem e relaxe. Coração cheio, junto com você. Elas agradecem e relaxam. Espalhando esse amor mais e mais. Mais e mais. Respire. Ok. Deu para conseguir fazer? Paula pode fazer a dúvida, se quiser. Então, hoje, você falando, eu comecei a lembrar de um retiro que eu assisti do Lama, daqueles 5 bardos, 6 bardos, acho que 5. Aí ele falando assim que hoje em dia os ensinamentos piedosos são os que são mais importantes serem dados, assim, em vez de, não sei em vez de quais, assim, mas isso me chama muita atenção, né? Por que hoje em dia isso está sendo mais necessário do que antigamente? E realmente eu acho que isso está tendo um efeito muito mais amplo, assim, quando eu vejo, por exemplo, a sua forma de ensinar e passar os conhecimentos, eu acho que tem um efeito muito forte, assim, para todo mundo, né? Aí eu fiquei com essa dúvida, o que antigamente, de repente, seria diferente? Porque antigamente, quando você ia falar da impermanência, você dizia: a impermanência existe,
era um tempo onde a impermanência ela estava dentro de um contexto de morte, assim, das pessoas acreditarem na permanência, sabe? Hoje em dia está muito evidente que a impermanência de fato é a nossa condição, mas que a gente internalizou processos de identificação muito mais profundos, sabe? É como se os obstáculos estivessem mais profundos também. Por isso, os métodos têm que ser piedosos, eles têm que ir direto, como o Lama faz. Ele vai direto no ponto. Então, nossa época é uma época de você ir direto no ponto. Quando a gente vai falar da vida humana preciosa, por exemplo, no instrumento tradicional você olha, veja a diversidade dos seres, existem muitos insetos, existem muitas formigas, existem muitos pássaros, e você é humano. Tipo, isso a gente olha assim, né? O Ocidente olha, mas a gente comeu todos os bichos, a gente matou todos os insetos. Né? Tipo, a gente tem uma relação totalmente desconectada da natureza, então o nosso processo é outro, né? O nosso processo é justamente de tentar resgatar essa relação a partir dessa humanidade. Né? É outra visão. Então você tem que entender que você não tem tempo a perder mais. Você tem que usar a sua capacidade agora, nesse momento. É urgente, a transformação é urgente. Isso é o Tantrayana, né, que o Lama traz. É urgente a transformação. Eu preciso criar o corpo do amor, eu preciso criar o corpo da compaixão. Isso é urgente. Eu preciso me ver como um bodhisattva. Eu preciso deixar de ser um vampiro. Eu preciso ter uma visão crítica desse processo todo, do que está acontecendo comigo, com os meus padrões. É tipo isso. Não sei se eu respondi. Oi. Interessante que me ocorreu agora é que, assim, algumas concepções filosóficas, elas têm esse olhar não separativo, não separação entre homem e natureza, né? Que é justamente isso, né? Então, esse olhar de integração, tem até uma corrente agora de pensamento multinaturalismo. É uma coisa que eu estou pensando, que é isso, assim, não ver o homem separado, né? Somos esse todo, então, essa integração com os próprios elementos, né? Tudo isso. Isso, exatamente. É lindo ver isso também presente em outros pensamentos também, você vê que é algo que tem umas... não sei, alguma coisa do inconsciente coletivo, talvez, sabe? De percepção, né? O holismo, né? Tá ligado a isso também. Sim. Eu acho que a gente devia buscar essa reintegração de maneira urgente, sabe? Tipo, tomar banho. Não acho que água é simplesmente água. É sua parenta. Aproveite para ela lhe lavar. Converse com ela. Peça para ela para você ficar mais flexível. Vai cozinhar comida. Saúde o fogo. Sabe? Tocou os pés no chão de manhã, saúde a terra. Saúde a terra. Bote uma plantinha dentro de casa para lembrar da estabilidade e fertilidade da terra. Sabe? Faça prática de conexão com o elemento ar. Inspire, sinta e expire amor a partir do ar. Reconecte-se. Nosso tempo é esse. Reconheça, não tem mais tempo a perder. Reconheça. Alguém mais tem dúvida? Não? Como é que tá o chat aqui? Nenhuma dúvida. Eu vou ficar um tempão fora, viu? Tchau pra vocês. João, Oi. assim, com relação à prática da Metta Bhavana, eu imagino que seja justamente pela minha inconstância, assim, pela falta da prática em si, assim, de repetir a prática, de fazer ela todos os dias.
Porque eu sinto assim, às vezes eu consigo sentir a compaixão, às vezes eu sinto, na verdade, um peso, mas na maioria das vezes eu não sinto nada. Só que é isso, eu não tô fazendo ela todo dia, sabe? Eu tô fazendo assim, uma vez na semana. Melhor tu fazer todo dia, Ayrton. Isso é assim mesmo, no começo é assim mesmo. Lembra aquela história que eu falo do meu pai, dele com meus amigos? Como? A história do meu pai com meus amigos? Não, não vou ver assim não. Ele fala assim, ele encontra meus amigos e fala, opa! Ei, meu! Ele não sabe o nome deles. Mas ele faz esse movimento assim, de opa! E os meus amigos acham que ele sabe o nome deles. Então, a Metabhavana é tipo isso. Você começa um exercício de doar e de imaginar aquela pessoa livre do sofrimento. No começo é difícil, mas depois de tanto fazer, tu começa a acreditar naquilo. Entendi. E uma coisa boa também é tu olhar a base, é tu entender que Ayrton é fruto do amor. Ayrton é fruto do amor. Ele é amor. Metabhavana é apenas um exercício disso. Mas tu surge como um ser de amor, filho do fogo, da terra, da água e do ar. Do éter. Se tu nasce assim, todos os seres nascem assim. Tu abençoa todos os seres. Lembrar que parte de mim, né? Isso. Que tu é constituinte do amor. Tu faz parte do amor. Talvez eu acho que eu estivesse esperando que isso viesse de fora, assim, na minha prática, sei lá, assim, eu falava e ficava esperando, assim. Não é, tu precisa, a gente tem muitas camadas, né, de aprisionamento. Então, eu preciso usar um reconhecimento da minha verdadeira natureza para eu poder reconhecer a verdadeira natureza do outro. Dá para entender? Sim. Valeu. Alguém mais quer falar? João, só uma coisinha. Quitéria. Vê só, quando você tem um padrão, por exemplo, de medo, tá ouvindo? Ouvindo. Quando você tem um padrão, por exemplo, de medo, eu lembro de um padrão de medo desde muito, acho que criança, que isso me fazia ter medo de professores, ter medo de pessoas e também estudar demais para ser sempre a melhor da sala, para ter as melhores notas. E hoje, né, de lá para cá, o que é que eu observo hoje? Quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa, vou apresentar o trabalho, vou fazer alguma atividade, são atividades que eu quero fazer o bem para as pessoas, mas eu ainda fico muito com medo. É como se eu quisesse fazer o melhor, ou não sei se é o orgulho que entra por aí, sabe? E acaba atrapalhando o fim maior, entende? Você vai fazer, por exemplo, uma oficina com mulheres dependentes químicas. Então, você quer fazer porque você quer beneficiar, ao mesmo tempo você se trava porque você quer fazer muito bem. Tá entendendo? E é uma coisa que não é de agora, é antiga, sabe? E assim, isso atrapalha demais, porque você bloqueia, você não consegue, talvez nem fazer o que era para fazer, porque está bloqueado e não querer fazer o melhor. E eu tô pensando nisso agora, eu acho que passa pelo orgulho de querer ser a melhor. Tu precisou disso, né? Tu precisou disso. Fundamental tu desenvolver autocompaixão, dizer assim, eu não sabia fazer diferente, eu aprendi assim. Eu aprendi esse orgulho, eu aprendi esse senso de perfeição, mas eu não sabia. Repeti isso várias vezes, até tu ter compaixão por ti. Sim. Muitas vezes. Não sabia, eu aprendi assim, eu não sabia, eu aprendi assim. Depois dizer que seja diferente. Sim. Que eu consiga
Que eu consiga olhar para isso e ver que, na verdade, eu tenho que trazer benefício para as pessoas e não ser a melhor, não ser especial. Sim. Se é para trazer benefício, eu vou fazer o meu trabalho. Mas eu não tenho medo de não ser reconhecido por isso. Nem medo de dar errado, porque o medo de dar errado é a minha falha. Quem É uma expectativa, né? É uma expectativa. É uma esperança de alguma coisa externa. Não está aqui para isso, está aqui para ser útil, para oferecer. Certo. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? A gente faz a educação. João, depois eu fiz uma pergunta lá. Ah, cadê? Vamos agora. Cadê? Chat. Pergunta da Paula. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas eu vou repassar para vocês o programa. Eu vou deixar o programa. O programa está pronto. As duas fases do programa estão. O primeiro programa está pronto. O segundo programa, que é depois que a gente faz a primeira parte. A primeira parte dura uns 6 meses. A segunda parte, ela também está pronta. Está quase pronta. E aí vou deixar isso pronto para vocês. E Estela vem aí. Estela vem aí. Uma amiga querida acabou de concluir um retiro de 7 meses, já está vendo. E ela já se dispôs a cuidar de vocês. Ela é muito boa. Fico feliz por vocês estarem domingo à noite, assim, praticando. Muito feliz. Então tá bom. Então vamos fazer a dedicação. Nesse exato momento, que os méritos desse encontro se expõem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculos mais destrutivos. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todos que vierem a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possa doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto a sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto ter sido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, puras e bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica, preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento seriam ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescerem, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Ken lo cho sum li lo che zan lin sa sum cha pa pe ro ju cho sum na wa dam midral do sum gele show. Hasta. Lá no retiro dá para receber carta também. Então, se vocês tiverem alguma questão, vocês mandam uma carta. Eu respondo em carta, eu acho. Não sei se pode. Acho que não pode. Não sei nem se eu estou falando a coisa certa. Mas acho que dá para mandar, para receber carta, sim. E responder. Pode ir para a família, pode ir para tutorando também. Ah, gostei. Mas se for só uma emergência, né? Mas eu acho que esta linha vai dar conta de vocês, assim. Lindo. Posso fechar a gravação? Pode, por favor. Um beijo.